A Edwards Life Sciences tem suas origens ligadas à visão de um engenheiro americano chamado Miles Lowell Edwards, nascido em 1898 em Oregon, nos Estados Unidos. Desde jovem, ele se interessava por mecânica e eletricidade. Chegou a montar bombas de vácuo e motores a vapor ainda na adolescência. Depois, estudou engenharia e passou boa parte da vida trabalhando com bombas industriais e válvulas de controle de fluidos, o que mais tarde seria essencial para o que viria a criar. Nos anos 1950, Edwards começou a se interessar por medicina, especialmente pela ideia de desenvolver um coração artificial. Ele acreditava que um coração mecânico poderia ser a solução para doenças cardíacas graves, que na época tinham pouquíssimas opções de tratamento. Com essa ambição, procurou diversos médicos e pesquisadores, até chegar ao Dr. Albert Starr, um jovem cirurgião cardíaco do Oregon, que tinha interesse em cirurgia experimental. A parceria entre Edwards e Starr começou em 1958, e o foco inicial era realmente o coração artificial completo. Mas logo perceberam que a tecnologia e o conhecimento médico da época ainda não permitiriam algo tão avançado. Assim, decidiram concentrar esforços em um objetivo mais realista: criar uma válvula cardíaca artificial. Em 1959, depois de muitos testes com materiais e modelos experimentais, eles desenvolveram a primeira válvula cardíaca mecânica bem-sucedida, conhecida como válvula de bola e gaiola, Ball and Cage Valve. O design era simples e engenhoso. Uma pequena bola de silicone se movia dentro de uma estrutura metálica, abrindo e fechando o fluxo sanguíneo conforme o batimento do coração. Em 1960, o Dr. Starr implantou com sucesso a primeira válvula desse tipo em um paciente humano, um marco histórico na medicina cardiovascular. O sucesso do procedimento levou Lowell Edwards a fundar sua própria empresa no mesmo ano, Edwards Laboratories, estabelecida em Santa Ana, Califórnia. O foco inicial era a fabricação e aprimoramento das válvulas cardíacas desenvolvidas em parceria com o Dr. Starr. A empresa cresceu rapidamente, tornando-se referência em dispositivos cardíacos. Durante a década de 1960, a Edwards Laboratories passou a colaborar com hospitais e centros de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, expandindo o uso das válvulas artificiais e melhorando a segurança das cirurgias cardíacas. O trabalho de Edwards e Starr ajudou a transformar o tratamento de doenças valvares, antes praticamente fatais, em algo tratável e com boas taxas de sobrevivência. Em 1961, apenas um ano após a primeira cirurgia, a Edwards Laboratories já era reconhecida como líder em tecnologia de válvulas cardíacas. A empresa continuou aprimorando seus produtos, criando novas versões e materiais mais resistentes e biocompatíveis. Ao longo da década, também começou a desenvolver outros equipamentos de suporte à cirurgia cardíaca, como sistemas de monitoramento e cateteres. Isso consolidou a marca como pioneira no campo emergente da engenharia biomédica. Lowell Edwards manteve-se ativo na empresa até o fim da década de 1960, quando começou a se afastar das operações diárias. Em 1966, a Edwards Laboratories foi adquirida pela American Hospital Supply Corporation, mas manteve o nome e a identidade, continuando a desenvolver inovações médicas sob a mesma direção técnica. Quando Lowell Edwards faleceu, em 1982, seu legado já estava solidificado. Mas até 1970, o que marcou sua empresa foi o pioneirismo, a criação da primeira válvula cardíaca artificial implantável com sucesso, o início da indústria moderna de dispositivos cardiovasculares e o surgimento de uma cultura de inovação médica que definiria o que mais tarde se tornaria a Edwards Life Sciences, nome que só viria a ser adotado décadas depois. De 1958 a 1970, portanto, a história da Edwards foi a de uma invenção que salvou milhares de vidas e abriu um novo capítulo na medicina, a era da reparação cardíaca com tecnologia humana.
Entre 1971 e 1980, a Edwards Life Sciences viveu um período de consolidação e amadurecimento dentro da American Hospital Supply Corporation, AHSC, que havia adquirido a Edwards Laboratories em 1966. Nessa década, a empresa fortaleceu sua reputação como referência mundial em válvulas cardíacas e dispositivos para cirurgia cardíaca, além de expandir sua presença internacional. Nos primeiros anos da década de 1970, o foco principal da Edwards foi aprimorar a tecnologia das válvulas cardíacas artificiais, em especial as válvulas de tecido biológico. A equipe de pesquisa intensificou o desenvolvimento de válvulas de origem biológica tratadas quimicamente, um avanço importante em relação às válvulas mecânicas, pois reduzia a necessidade de anticoagulantes e oferecia melhor compatibilidade com o corpo humano. Essa fase marcou a transição entre os primeiros modelos experimentais da década anterior e versões mais seguras e duráveis. Durante esse período, a empresa também começou a investir fortemente em métodos de controle de qualidade e processos de produção padronizados. O crescimento do uso das válvulas biológicas impulsionou a demanda por dispositivos de suporte cirúrgico, área em que a Edwards também passou a se destacar, com equipamentos para monitoramento hemodinâmico e instrumentos de precisão para cirurgias cardiovasculares. No meio da década de 1970, a Edwards se beneficiou do aumento global de cirurgias cardíacas e da expansão da infraestrutura hospitalar, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A empresa abriu filiais e centros de distribuição internacionais, consolidando sua presença em mercados-chave. Essa expansão foi acompanhada por colaborações com cirurgiões e centros de pesquisa de ponta, que ajudaram a aperfeiçoar os produtos e validar os resultados clínicos das válvulas biológicas. Ao longo do fim da década, a Edwards continuou sob a estrutura corporativa da American Hospital Supply Corporation, o que lhe garantiu recursos para inovação e um alcance de mercado ainda maior. A empresa tornou-se reconhecida não apenas como fabricante de válvulas cardíacas, mas como um nome essencial no avanço das tecnologias cardiovasculares. Por volta de 1980, a Edwards já haviam alcançado uma posição consolidada no setor médico, com reputação de qualidade, confiabilidade e pioneirismo em válvulas biológicas. Essa base tecnológica e científica estabelecida durante os anos 70 preparou o terreno para as inovações ainda mais significativas que viriam nas décadas seguintes, especialmente com o avanço das cirurgias menos invasivas e o desenvolvimento de válvulas transcatéter. Entre 1981 e 1990, a Edwards Life Sciences atravessou uma década de profundas transformações tecnológicas e estratégicas, ainda sob o controle da American Hospital Supply Corporation, AHSC, e posteriormente sob o domínio da Baxter International. Esse período foi marcado pela consolidação das válvulas biológicas como uma opção dominante na cirurgia cardíaca, pelo avanço dos sistemas de monitoramento hemodinâmico e pela integração da Edwards a uma estrutura corporativa global mais complexa. No início dos anos 1980, a Edwards já era reconhecida como uma das maiores fornecedoras de válvulas cardíacas do mundo. A empresa investiu fortemente em pesquisa para aprimorar a durabilidade das válvulas biológicas, buscando reduzir os riscos de calcificação e desgaste, problemas que ainda limitavam sua vida útil. Durante essa fase, as válvulas de pericárdio bovino, introduzidas anos antes, passaram por melhorias de design e tratamento químico, o que ampliou sua adoção entre cirurgiões cardiovasculares. A Edwards também expandiu sua linha de produtos além das válvulas. Ela desenvolveu cateteres e equipamentos de monitoramento hemodinâmico capazes de medir a pressão cardíaca e o débito do coração em tempo real, permitindo diagnósticos mais precisos durante e após as cirurgias. Essa tecnologia, que evoluiria décadas depois para o sistema Swan-Ganz, começou a ser refinada nesse período e tornou-se essencial em unidades de terapia intensiva e centros cirúrgicos.
Em 1985, ocorreu uma mudança importante. A Baxter International adquiriu a American Hospital Supply Corporation, e com isso, a Edwards passou a ser uma divisão da Baxter. Essa transição marcou o início de uma nova fase, na qual a empresa ganhou acesso a recursos financeiros e científicos mais amplos, mas também enfrentou uma reorganização administrativa. Sob o comando da Baxter, a Edwards passou a integrar um portfólio médico diversificado, que incluía produtos hospitalares, equipamentos de diálise e soluções intravenosas. Ainda assim, a divisão cardiovascular manteve forte autonomia técnica e continuou focada em inovação. Durante a segunda metade da década, a Edwards intensificou suas atividades de pesquisa clínica em parceria com universidades e hospitais. Foram realizados estudos de longo prazo sobre o desempenho das válvulas biológicas, que ajudaram a comprovar sua eficácia e segurança em relação às mecânicas. Esses resultados consolidaram a confiança da comunidade médica e impulsionaram o uso das válvulas biológicas em pacientes mais jovens. No campo da engenharia biomédica, os anos finais da década de 1980 marcaram a introdução de novos materiais e técnicas de esterilização, melhorando a consistência e a durabilidade dos produtos. A empresa também começou a explorar conceitos que mais tarde levariam às tecnologias de válvulas implantadas por cateter. Ideias que estavam apenas nascendo, mas que já apontavam para o futuro das intervenções cardíacas minimamente invasivas. Ao chegar em 1990, a Edwards Life Science, ainda como parte da Baxter, havia se consolidado como líder mundial em dispositivos cardiovasculares. Seu nome era sinônimo de qualidade em válvulas biológicas e de precisão em monitoramento cardíaco. A base científica e tecnológica construída nessa década seria essencial para a sua separação como empresa independente e para o salto de inovação que viria nos anos 1990 e 2000. Entre 1991 e 2000, a Edwards Life Science viveu uma década decisiva, uma era de inovação acelerada, reestruturações internas e, por fim, a conquista da independência como empresa autônoma. Sob o comando da Baxter International durante boa parte desse período, a divisão Edwards consolidou-se como referência mundial em cardiologia cirúrgica e crítica, enquanto preparava o terreno para um novo tipo de medicina cardiovascular, menos invasiva e mais tecnológica. Nos primeiros anos da década de 1990, a Edwards concentrou esforços em melhorar a durabilidade e a segurança das válvulas cardíacas biológicas. Foram introduzidos novos tratamentos de preservação tecidual, como o processo Thermafix, que visava reduzir a calcificação, um dos principais desafios clínicos das válvulas de tecido. Esses avanços tornaram as válvulas biológicas mais confiáveis e ampliaram seu uso em uma faixa maior de pacientes, inclusive os mais jovens. Ao mesmo tempo, a empresa expandiu suas tecnologias de monitoramento hemodinâmico. A Edwards aperfeiçoou o catéter Swan-Ganz, permitindo medições mais detalhadas das pressões e volumes cardíacos. Essa tecnologia tornou-se padrão em unidades de terapia intensiva no mundo inteiro, sendo usada para monitorar pacientes críticos e em cirurgias cardíacas complexas. A década de 1990 marcou também o fortalecimento da área de cardiologia intensiva, que passou a ter papel estratégico dentro da empresa. Durante a gestão da Baxter, a Edwards foi incorporando novas linhas de pesquisa voltadas à engenharia de tecidos e à criação de próteses cardiovasculares mais adaptáveis. Essas pesquisas abriram caminho para o conceito de válvulas implantáveis por cateter, uma ideia ainda experimental, mas que seria a base de uma revolução médica nos anos seguintes. No meio da década, a Baxter passou por um amplo processo de reestruturação. Em 1994, a Edwards passou a fazer parte da divisão Cardiovascular Group da Baxter, o que trouxe maior autonomia operacional. A empresa também reforçou sua presença internacional, com centros de produção e pesquisa nos Estados Unidos, Europa e Ásia, buscando se aproximar dos mercados e reduzir custos de logística.
Entre 1996 e 1999, a Edwards continuou investindo fortemente em inovação. Novas válvulas biológicas, como a Carpentier-Edwards Perry-Mount, ganharam destaque por seu design anatômico e desempenho clínico superior. Essa válvula se tornaria uma das mais usadas do mundo e um marco da engenharia cardíaca moderna. Além disso, a empresa começou a aplicar modelagem computadorizada e novos polímeros em seus projetos, o que aprimorou a precisão e a confiabilidade dos dispositivos. Em 2000, ocorreu o ponto de virada. A Baxter decidiu separar a Edwards Life Sciences em uma empresa independente, especializada exclusivamente em tecnologias cardiovasculares. A decisão refletia o reconhecimento de que a Edwards havia se tornado uma líder global em seu segmento e precisava de foco próprio para continuar crescendo. Assim, em 1º de abril de 2000, a Edwards Life Sciences Corporation foi oficialmente estabelecida como companhia autônoma com sede em Irvine, Califórnia, e ações listadas na Bolsa de Nova York, NYSE-EW. A década se encerrou, portanto, com a Edwards emergindo como uma nova força independente no setor médico. Ela deixava para trás a estrutura da Baxter, mas levava consigo mais de 40 anos de pioneirismo em cardiologia e uma base sólida de pesquisa e inovação. Essa nova fase seria o ponto de partida para as grandes transformações tecnológicas que marcariam os anos 2000, especialmente o desenvolvimento das válvulas transcatheter que mudariam a história da cirurgia cardíaca. De 2001 a 2010, a Edwards Life Sciences viveu sua primeira década como empresa independente, um período de intensa inovação, expansão global e consolidação de sua identidade como líder mundial em terapias cardíacas e monitoramento hemodinâmico. Esses anos marcaram a transição definitiva da empresa de uma fabricante de válvulas cirúrgicas tradicionais para uma pioneira em procedimentos minimamente invasivos, especialmente com o desenvolvimento das válvulas cardíacas transcatéter, que redefiniriam o tratamento das doenças valvares. Nos primeiros anos após sua independência, a Edwards concentrou esforços em estruturar sua nova operação. Em 2001 e 2002, a empresa reforçou áreas de pesquisa e desenvolvimento, criou parcerias acadêmicas com universidades e centros médicos de referência e reorganizou sua estrutura global, com foco em 3 frentes principais: cirurgias cardíacas, terapias críticas e tecnologias emergentes de válvulas. A prioridade era unir ciência e engenharia para criar dispositivos que diminuíssem o risco e o tempo de recuperação dos pacientes. O principal avanço do início da década foi o desenvolvimento da tecnologia de válvula cardíaca transcatéter, um conceito radical para a época. A ideia era substituir a válvula aórtica sem a necessidade de cirurgia aberta, por meio de um cateter introduzido pela artéria femoral. A Edwards investiu anos em pesquisa e testes clínicos, em parceria com o Dr. Alain Cribier, cardiologista francês, responsável pelo primeiro implante bem-sucedido em um ser humano, realizado em 2002. Esse feito foi um marco histórico na medicina cardiovascular. Durante os anos seguintes, a empresa continuou aprimorando o design, os materiais e os métodos de implantação das válvulas transcatéter. Em 2004, a Edwards lançou a primeira geração da válvula Edwards Sapien, que se tornaria o símbolo da empresa e uma das inovações médicas mais importantes das últimas décadas. Essa válvula foi aprovada inicialmente na Europa, onde os regulamentos para dispositivos médicos eram mais flexíveis, e rapidamente ganhou destaque por oferecer uma opção viável a pacientes com alto risco cirúrgico. Paralelamente, a Edwards manteve seu compromisso com as válvulas cirúrgicas convencionais e expandiu a linha Carpentier-Edwards, reconhecida por sua confiabilidade e desempenho clínico. A empresa também aprimorou suas tecnologias de monitoramento hemodinâmico, lançando sistemas que utilizavam sensores avançados e softwares analíticos para avaliar o estado circulatório dos pacientes em tempo real, algo vital para cuidados intensivos e pós-operatórios.
A partir de 2005, o crescimento da empresa foi acelerado pela forte demanda internacional e pelo reconhecimento médico das válvulas biológicas. A Edwards investiu na construção e ampliação de centros de produção em Irvine, Califórnia, e em países como Suíça e Singapura, visando atender ao aumento da procura por seus produtos. Também fortaleceu suas áreas de treinamento médico, criando programas especializados para capacitar cirurgiões e cardiologistas intervencionistas no uso das novas tecnologias. Em 2007, a empresa recebeu destaque ao concluir importantes estudos clínicos, que comprovaram a segurança e eficácia da válvula Sapien, o que abriu caminho para a aprovação em novos mercados. A Edwards também aumentou seu investimento em pesquisa, destinando parte significativa de sua receita à inovação, algo que se tornaria uma característica permanente da companhia. No fim da década, em 2009 e 2010, a Edwards já era reconhecida como líder mundial no campo das válvulas transcatéter. Em 2010, a empresa conseguiu a aprovação da FDA, Agência Regulatória dos Estados Unidos, para o uso da válvula Sapien em casos específicos, consolidando o início de uma nova era na cardiologia. Essa conquista simbolizou a validação de mais de uma década de pesquisa e o início da popularização global da terapia transcateter, TAVR. Ao encerrar o ano de 2010, a Edwards Lifesciences havia transformado completamente o tratamento de doenças cardíacas estruturais. Ela não era mais apenas uma fabricante de válvulas, era um símbolo da convergência entre biotecnologia, engenharia de precisão e medicina humanizada. A década firmou a reputação da empresa como pioneira em terapias que salvam vidas com o mínimo de invasão cirúrgica, preparando o terreno para avanços ainda mais revolucionários nos anos seguintes. De 2011 até hoje, a Edwards Lifesciences viveu um período de consolidação tecnológica, expansão internacional e redefinição estratégica, transformando-se de uma empresa inovadora em válvulas cardíacas para uma gigante global das terapias estruturais do coração. Em 2011, a Edwards estava colhendo os frutos do lançamento da válvula transcatéter Edwards Sapien, que havia revolucionado o tratamento da estenose aórtica em pacientes de alto risco. Nos primeiros anos da década, a empresa concentrou esforços em expandir a aprovação e o uso clínico dessa tecnologia. O procedimento TAVR, Transcatheter Aortic Valve Replacement, rapidamente ganhou aceitação na Europa e, em 2011, recebeu autorização nos Estados Unidos, abrindo um novo capítulo na cardiologia. A Edwards passou a investir fortemente em centros de treinamento e programas educacionais para médicos, disseminando o uso da técnica em hospitais de referência. Entre 2012 e 2015, a empresa aprimorou a linha Sapien com novas gerações de válvulas, tornando o procedimento mais seguro, rápido e acessível. A Edwards Sapien XT e, posteriormente, a Sapien 3 introduziram melhorias estruturais e novos sistemas de liberação, reduzindo complicações e ampliando a durabilidade. Nesse período, a Edwards também fortaleceu suas operações globais, com presença marcante nos Estados Unidos, Europa, Japão e América Latina. A receita anual da empresa cresceu de forma consistente, impulsionada pela demanda por soluções menos invasivas em cirurgia cardíaca. Durante esses anos, a empresa manteve a divisão de válvulas cirúrgicas convencionais, mas o foco estratégico migrou claramente para a tecnologia transcatéter. A área de monitoramento hemodinâmico, que vinha desde as origens da empresa, também continuou relevante com o desenvolvimento de sensores e plataformas digitais para uso em terapia intensiva. Entre 2016 e 2020, a Edwards consolidou-se como líder absoluta em TAVR. As válvulas Sapien 3 tornaram-se padrão global, com estudos clínicos demonstrando resultados equivalentes e, em muitos casos, superiores à cirurgia cardíaca tradicional. A empresa expandiu seu portfólio para incluir pesquisas em válvulas mitrais e tricúspides,
apostando em dispositivos capazes de tratar essas regiões do coração por meio de cateteres, sem necessidade de abertura do tórax. O investimento em pesquisa e desenvolvimento cresceu ano após ano, superando 700 milhões de dólares anuais ao final da década. A Edwards também passou a investir em novas fábricas e centros de pesquisa na Califórnia, Suíça e Singapura, reforçando a cadeia de produção global. Entre 2018 e 2020, a empresa registrou faturamentos acima de 4 bilhões de dólares e presença consolidada em mais de 100 países. Mesmo durante a pandemia de 2020, a Edwards manteve estabilidade, beneficiada pelo fato de que seus produtos são usados em procedimentos de urgência que não podiam ser adiados. A partir de 2021, a empresa entrou em uma nova fase, com receitas ultrapassando 5 bilhões de dólares e foco renovado em ampliar o acesso às terapias transcatéter. As novas gerações de válvulas Sapien continuaram a dominar o mercado, e a Edwards intensificou o desenvolvimento de tecnologias para válvulas mitrais e tricúspides, conhecidas como TMTT, Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies. Essa linha tornou-se o principal vetor de crescimento futuro da companhia. Nos anos seguintes, a Edwards começou a ajustar sua estrutura corporativa. Em 2023, houve uma transição de liderança. Michael Mussallem, que havia comandado a empresa desde a independência em 2000, deixou o cargo de CEO, sendo sucedido por Bernard Zovighian. A troca marcou uma mudança de geração e um novo foco estratégico, centrado em especialização e eficiência operacional. Em 2024, a Edwards tomou uma decisão importante ao vender sua divisão de produtos de cuidados críticos, responsável por sistemas de monitoramento em UTI, para a Becton Dickinson & Company, por aproximadamente 4,2 bilhões de dólares. O objetivo era tornar a Edwards uma empresa totalmente voltada às terapias estruturais cardíacas, concentrando-se em válvulas aórticas, mitrais e tricúspides. Essa decisão reforçou sua estratégia de foco total em tecnologias cardiovasculares menos invasivas. Atualmente, a Edwards Life Sciences é reconhecida como líder mundial em terapias cardíacas estruturais. Suas válvulas transcatéter são amplamente utilizadas em hospitais de ponta em todo o mundo, e a empresa mantém um ritmo elevado de inovação. Continua investindo em engenharia de tecidos, robótica e inteligência artificial aplicada à cardiologia, buscando reduzir riscos, custos e o tempo de recuperação dos pacientes. De 2011 até hoje, a trajetória da Edwards é marcada por uma constante: o compromisso com a inovação voltada à vida humana. Ela saiu da posição de fabricante tradicional de válvulas cirúrgicas para se tornar o símbolo da revolução minimamente invasiva na medicina cardiovascular. Um exemplo de como a tecnologia pode redefinir os limites da cirurgia e da recuperação cardíaca. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.